Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, trouxe uma partida aqui que aconteceu agora no Tata Steel Masters 2021. Incrível entre o Arian Tari, jogador da Noruega, contra o Andrei Esipenko, o garoto russo de 18 anos que venceu o Magnus Carlsen nesse torneio. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é simplesmente demais, tá bom? Tô gravando aqui diretamente do Hotel Le Renard, em Campos de Jordão. Vamos dar uma olhada então. Arian Tari abre a partida com o peão do rei E4. E agora E5 aqui pelo Andrei Esipenko. A abertura aí do peão do rei. Cavalo em F3, cavalo C6 e agora bispo B5, a abertura Ruy Lopes ou espanhola. Temos aqui A6 pelo Esipenko, atacando o bispo em A4, D6 e agora roque simplesmente pelo Arian Tari. Cavalo em F6, torre E1, protegendo o peão central e agora bispo D7. C3 aqui preparando para alavancar aqui um D4, G6 e agora D4. G6 é interessante as pretas desenvolverem com G6 muitas vezes na abertura Ruy Lopes para impedir aquela manobra típica do cavalo que vai para D2, F1, G3 e depois lá em F5. Então G6 já impede isso. A partida seguiu com bispo G7, agora cavalo BD2, roque e o bispo vem para C2, trazendo mais uma proteção aqui para o peão central. Temos cavalo em H5 e agora D por E5, D por E5 e cavalo em F1. E o Esipenko já coloca aqui um cavalo forte na casa de F4, faz aí o lance cavalo F4. Temos cavalo E3 aqui pelo Arian Tari, de olho, por exemplo, nessa casa de D5. E agora rei H8. Saindo dessa diagonal de casas claras e já preparando para soltar um F5, o Esipenko quer atacar na ala do rei. Aqui o Arian Tari segue com cavalo D5. Temos cavalo em E6 evitando as trocas. E agora o lance do Firuza aqui, né? O H4, né? Toda vez que alguém joga H4 eu falo que é o lance do Firuza. Se bem que o Aronian também gosta muito desses ataques assim na ala do rei. O Carlsen também tem feito bastante isso. E as redes neurais mostram bastante isso, né? Acho que a turma tá aprendendo com as redes neurais esses ataques aí, né? Bom, H4, aqui H5, impedindo o ataque. Se bem que é um ataque temático, né? Principalmente quando alguém faz o fianqueto, você vai querer atacar com H4 e H5 e tentar danificar essa estrutura, né? H5 foi jogado e agora bispo E3. Temos F6, aqui B4 avançando na ala da dama. Cavalo em E7 e agora a dama em E2, desenvolvendo a dama, conectando as torres, dando a casa de D1 para alguma torre. Temos cavalo aqui em E8 e agora C4 avançando com o peão. Dama em E8, C5, ganhando bastante espaço na ala da dama, o Arian Tari. E agora o Esipenko segue com A5. Ele não quer ficar sofrendo com falta de espaço. Ele ataca agora aí os peões do Arian Tari. O Tari responde com A3. E agora cavalo em A7. O cavalo quer jogar. O cavalo tá buscando alguma casa aí para jogar. Temos bispo B3 e agora cavalo B5 aqui pelo Andrei Esipenko, buscando colocar o cavalo em jogo. De olho também aqui na casa de D4. A partida seguiu com bispo C4, pressionando aí o cavalo. No momento o cavalo tem duas defesas. E temos agora A por B4. A por B4, agora algumas trocas, torre por A1, torre por A1. E aqui o Andrei Esipenko solta o seu ataque na ala do rei com o lance F5. Ele vai para essa estratégia bastante arriscada, diga-se de passagem, né? Aqui um lance mais conservador, talvez fosse o lance C6, né? E depois de cavalo B6, por exemplo, o cavalo de C... de cavalo de E aqui em C7 seria uma possível continuação bastante sólida, né? Os cavalos se protegendo, aqui o bispo protegido pela dama, a ala do rei aqui bem protegida, seria uma continuação aí talvez bastante sólida. Mas aqui o Esipenko prefere partir para o ataque na ala do rei com F5. Temos E por F5, G por F5 e aqui o Arian Tari vai para uma sequência fantástica. Primeiro com o cavalo G5. Esse lance ele é muito forte, a gente já vai ver por quê. A partida seguiu com o cavalo por G5. Bom, aqui é muito difícil não capturar esse cavalo, né? Porque qualquer outro lance, as brancas vão começar a ficar muito bem aqui, né? Por exemplo, cavalo de D aqui, cavalo de B em D4. Seria uma possibilidade interessante, atacando a dama. Dama D1, por exemplo, seria uma continuação. F4, bispo por D4. Aqui cavalo por G5, talvez H por G5.
né? E aí se é por D4 as brancas ficam melhores aqui depois de cavalo F6, tá bom? Então aqui a gente teria uma sequência com grande vantagem para as brancas por conta desse cavalo muito bem colocado e da pressão toda que existe no peão central e esse bispo também cortando o rei adversário. Então depois de cavalo G5 é meio difícil de você recusar aí, as pretas têm que começar a trocar um pouco de peça. A partida seguiu com cavalo por G5, H por G5 e agora F4 atacando o bispo. E aqui realmente acontece alguma coisa incrível nessa partida, brancas jogam e ficam muito bem aqui, brancas jogam e conseguem grande vantagem nessa posição. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Ariantari, é chocante a primeira vez que você vê esse lance e depois que você entende, você fala, ah, legal, hein? Mas a hora que você vê realmente você fala, como assim, né? E então eu espero que você tenha encontrado aqui o lance estranho e vantajoso aqui do Ariantari. Torre A8, né? Como assim? O que é isso, né? Bom, se você encontrou isso, parabéns. Você acabou de ficar melhor aí contra o Andrei Zipenko, o garoto que venceu o campeão mundial Magnus Carlsen. E a ideia desse lance é o desvio, é o tema do desvio, né? A dama tá protegendo aqui em H5. Então, quando o Ariantari jogou o cavalo em G5, na verdade ele também abriu um ataque descoberto em H5. E agora tá usando esse ataque aí para tentar entrar na posição. O Andrei Zipenko não pode permitir a entrada da dama em H5 e segue aqui com dama G6 protegendo o peão. Por que, Rafael, é tão perigoso perder aí em H5? Bom, aqui, se o Andrei Zipenko tivesse aceitado essa torre de presente, ele poderia já levantar da mesa em 3 lances, porque aqui tem mate em 3, com dama por H5 cheque. Aqui, se vier rei G8, é mate em 2, na verdade, já. Cavalo E7 entregaria cheque mate, é um cheque duplo e o rei não tem pra onde ir, tá todo cortado aí da posição. E se jogasse bispo em H6, estaria vindo dama por H6 cheque, rei G8 e cavalo em F6 checkmate. Como checkmate? A torre toma esse cavalo aí. Não, calma aí, é 2 peças dando cheque. Por isso aqui a gente teria um belíssimo de um checkmate, né? Então torre A8, é bom que o Zipenko não capture mesmo aqui se ele quiser continuar jogando. Então ele segue com dama G6 e agora torre por F8 cheque, bispo por F8. E agora aqui o Tari tem 2 opções interessantes. Ele pode tanto capturar aqui em B5, tá? Já que existem 2 ataques em B5 e apenas uma defesa, e depois cai o bispo dele, ou ele tira o bispo e continua fazendo a ameaça. Aqui ele prefere jogar com bispo D2, mas se ele tivesse capturado em B5, seria também uma boa continuação. Bispo por B5, dama por B5, F por E3, cavalo por E3, dama por G5 e dama por B7, com uma posição vantajosa, se não vencedora, já para o Ariantari por conta do rei exposto. A maioria de peões aqui vai criar um peão passado e peças bastante ativas. Então a partida seguiu de uma outra forma, bispo D2, no entanto aqui as brancas continuam vencendo, cavalo A3 agora salvando o cavalo do ataque e atacando o bispo, bispo D3 atacando a dama por G5 e agora o lance de arremate aqui do Ariantari, dama E4 e nessa posição Andrei Zipenko abandona aqui a partida, pessoal. E abandona porque não dá mais, né? Aqui é o seguinte, a dama tá ameaçando checkmate, né? Tá ameaçando checkmate aqui e ao mesmo tempo existe uma pressão aqui em E5. E o bispo provavelmente vai manobrar para C3 e para E5. Então uma possível continuação aqui, vamos dizer, dama G7, vai segurando aqui o checkmate. Aqui simplesmente bispo C3, pressionando E5. E depois de cavalo B5, por exemplo, atacando o bispo, simplesmente bispo por E5 seria vencedor aqui já para as brancas. Atacando a dama, não tem como salvar a dama. E se dama por E5, H7 foi liberado. Pode ir lá, dama H7, checkmate, né? E então por isso que aqui depois de dama em E4, esse Penko, o menino de 18 anos que venceu o Magnus Carlsen, abandona aí a partida. Dessa vez não deu, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Olha aí, 94,7% de precisão para o Ariantari, uma precisão altíssima, né? Jogou realmente muito bem. E aqui o Zipenko teve uma precisão abaixo da sua média, né? 63,4% de precisão, cometeu algumas imprecisões, alguns erros aí e foram suficientes para o Ariantari conseguir encaixar uma belíssima vitória. Então Torre A8 realmente foi um lance muito bonito. Vamos voltar lá no tabuleiro, ver mais uma vez isso daí e descobrir onde é que o Zipenko perdeu a mão. Vamos lá.
Bom, aqui não custa repetir esse lance. F4, o bispo está atacado. Pra onde jogar o bispo? Pra onde jogar o bispo? Torre A8, né? Muito legal isso aqui. Muito bonito, realmente, assim, esses lances que trazem um tesouro escondido, né? A pressão toda em H5 foi determinante. Então, bonita essa sequência. Vamos ver mais uma vez, né? Aqui o bispo veio pra C3, o bispo D3, dama E4, acabou. Agora, vamos ver onde é que o Esipenko perdeu a mão. Olha só. Bom, nessa posição aqui o Esipenko faz o lance F5 e aqui ele começa a ter problemas, né? Aqui ele vai para esse ataque na ala do rei e talvez fosse hora de tomar cuidado com esse cavalo aqui em D5, fosse hora de tomar algumas precauções. Por exemplo, C6, igual eu já comentei na partida, ou até melhor, talvez mais preciso, bispo C6 aqui. E depois de, por exemplo, torre A5 pressionando fortemente aqui em B5, cavalo de bem em D4, bispo por D4, E por D4, torre A1, por exemplo, e dama D8, a gente teria uma continuação aí bastante sólida pro Esipenko. É claro que esse cavalo continua incomodando aí em D5, é claro que a cobertura do rei aqui do Esipenko já está um pouco comprometida, mas fica difícil das brancas conseguirem explorar aqui, ainda vai ter muito jogo e com uma boa defesa o Esipenko consegue se segurar numa posição como essa, né? Então F5 aqui foi um pouco loucura. E depois de E por F5, aqui realmente ainda dá para se arrepender um pouco e jogar a torre por F5. O problema de G por F5 é que a dama ficou realmente sobrecarregada. O peão de H5 fica desprotegido e a dama ficou sobrecarregada, protegendo a fileira do fundo e H5. E foi o tema que o Ariantari soube aproveitar com maestria, né? Depois de G por F5, ele já imediatamente identificou esse alvo. De cara jogou cavalo G5 e depois de cavalo G5, H por G5 e F4 veio aquela bomba com torre A8, né? Então talvez aqui nessa posição, ao invés de capturar com o peão de G, ainda assim, depois do F5, se arrependeu um pouquinho jogar com torre por F5. Depois de cavalo G5, por exemplo, cavalo por G5, H por G5 e torre F8, né, as brancas estão melhores já, é fato, né? Aqui não tem milagre, não tem como de uma posição pior ficar melhor sem o erro do adversário. Mas as pretas ainda estão no jogo, não estão levando sequência de checkmate, não estão perdendo peça de forma severa. As brancas continuam tendo mais espaço, peças mais mais ativas, né, com toda a iniciativa, mas as pretas ainda poderiam se segurar mais um pouco. Depois de G por F5, o Ariantari castigou dessa forma magistral que a gente viu. Beleza, pessoal? Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo, tá bom? Quero agradecer aqui o Hotel Le Renard de Campos de Jordão pelo patrocínio. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro